Mulher, você conhece a Lei Maria da Penha? A advogada Ravena Mendes fala sobre a Lei Maria da Penha. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que no Piauí, de janeiro de 2024 a junho deste ano, 62 mulheres foram mortas vítimas de feminicídio. Somente em 2025 foram 25 casos registrados, sendo 6 desses ocorridos na capital. O relatório também indica que mulheres pretas ou pardas que vivem em condições de vulnerabilidade social e econômica são as maiores vítimas. Isso também mostra um recorte da questão da vulnerabilidade social. São mulheres que estão em uma condição socioeconômica mais vulneráveis, há uma dependência econômica dessas mulheres, falta de apoio familiar e muitas delas faltam até mesmo o conhecimento, da lei. Feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado pela sua condição de gênero. No Brasil, é considerado um crime hediondo que se configura quando o homicídio envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a mulher. O Brasil está entre os países com maior índice de feminicídios no mundo. Somente no ano passado, 1.492 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero e outros 3.870 casos foram registrados como tentativas de feminicídio e mais de 60% dos crimes ocorreram dentro de casa. A maior parte das mulheres está sendo assassinada mesmo nessa rubrica de relações de poder. Estamos sendo assassinadas por homens que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós tivemos uma convivência ou que temos uma convivência atual. A Patrulha Maria da Penha, ela entra no segundo estágio, que é quando a mulher já está institucionalizada, é dizer, ela já foi na polícia, ela já procurou algum órgão e ela já tem uma medida protetiva de urgência. A patrulha é garantidora da execução da medida protetiva para evitar o feminicídio e evitar reincidência. As mulheres que têm medida protetiva de urgência têm mais de 90% de chance de sobreviver no Piauí. A gente precisa acreditar nos órgãos e nas instituições. Nós temos a Delegacia da Mulher, a porta de entrada, então nós não podemos negar isso aí, porque a primeira instituição que as mulheres procuram é a Delegacia da Mulher. As que estão sendo assassinadas não procuram, então nós precisamos enfatizar isso. Quem nos procura, nós estamos protegendo. Podem ligar para o 190 no momento da prática do delito. A gente quer o olhar da advogada em relação à Lei Maria da Penha. Completa 19 anos, os feminicídios aumentam. E qual é a sua visão em relação à eficácia da lei? Bom, a gente tem ao longo dos anos alcançado várias conquistas, direitos, políticas públicas que vêm sendo feitas, o feminicídio deixando de ser uma qualificadora, passando a ser uma tipificação penal. Só que em contrapartida, como a senhora mesmo disse, principalmente no caso do Piauí, os índices de feminicídio têm sido alarmantes, têm crescido, A violência contra a mulher tem sido praticada todos os dias e é como se não batesse, Não é o resultado esperado. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda. A Lei Maria da Penha, um marco na luta contra a violência doméstica, completou 17 anos hoje. Só que falta muito a ser feito para amparar as vítimas e punir os agressores. A violência doméstica não dá trégua no país. Só em São Paulo, o número de ocorrências...
Porque se você aumenta as políticas públicas, aumenta os direitos das mulheres, aumenta as punições e ainda assim não consegue um resultado positivo para diminuir essas agressões, essas violências, a gente acredita que vai muito da base da educação, né? A gente precisa mudar a educação, a gente precisa trabalhar com nossas crianças, com nossos adolescentes, que são o futuro, né, do nosso Brasil, da nossa sociedade, para que a gente possa, sim, diminuir esses casos e também ampliar e fiscalizar melhor, né, o que impõe, o que diz a Lei Maria da Penha, para que a gente possa conscientizar essas mulheres e também inibir e tentar evitar essas condutas agressivas de homens, né? A professora e feminista Lucineide Barros fala dos avanços na eficácia da lei nestes 19 anos e do que precisa ser feito para nossa proteção. O que me chama a atenção, que a maior parte das instituições, pelo menos as brasileiras, elas existem para combater os efeitos dos fenômenos. E muitas não trabalham com as causas. E instituições para evitar a violência. Não seria também uma forma de acabar com o problema? Eu penso que essa é a condição básica. Condição básica é o que vem primeiro, é a primazia. Porque nós não estamos enveredando, querendo enveredar, por uma lógica punitivista, que a gente sabe que ela não resolve, né? Ela vai criar condições de violências cada vez mais radicalizadas, porque a gente sabe como é o sistema prisional brasileiro, né? Que é um depósito de pessoas que, em geral, são também vítimas desse conjunto das violências, porque quando nós estamos falando aqui da violência contra as mulheres, nós estamos colocando a mulher, nós mulheres, como as vítimas. Só que os homens, eles também se tornam vítimas, na medida em que a gente está dizendo que quando uma mulher é violentada, é a sociedade que é violentada. Os homens também são violentados quando tem que enfrentar esses sistemas de aprisionamento, as medidas decorrentes, né, desses processos de violência e tudo mais. Então, nesse sentido, a prevenção é que é o nosso caminho. Bom, a construção desse personagem, o João, que eu interpreto, inicialmente para mim foi um tanto quanto complexo, porque eu sempre me questionei, eu enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pessoa, eu me questionei se eu tenho machismo nos meus comportamentos, no meu cotidiano. Eu fui olhando para mim, olhando para o meu passado, a minha trajetória enquanto criança, enquanto menino, enquanto adolescente. E aí, será que não tem alguma coisa do que eu já vivenciei? Esse machismo estrutural não está também na minha vida, na vida de quem participou dos lugares onde eu estive, com minha família, com os meus amigos, né? Então eu fui buscando situações que eu tive comportamentos machistas. Foram muitas pesquisas, né? E não só através da literatura. E daí isso que a Organização Mundial da Saúde identificou como a questão educacional sendo uma das primeiras, né, a impactar na situação de violência, é indispensável de ser levada em conta. Nós precisamos avançar no processo de conscientização, que é também processo educacional da sociedade. A gente precisa, por exemplo, ter os meios de comunicação voltados para fazer o que você faz aqui no programa, né? E a Leide, já há um tempo considerável, que de colocar para a sociedade qual é a realidade que essa sociedade enfrenta e quais seriam os caminhos que a gente poderia trilhar para superar as realidades indesejadas. Isso é para ontem. A gente precisa ter a escola voltada para essa construção, através de um currículo que coloque tanto a importância da mulher, como a necessidade de superação das violências, como parte de um processo educacional transversal,
que atravesse todo o conjunto do que se estuda na escola. Por exemplo, se a gente estuda língua portuguesa, é muito importante que a gente tenha texto que se escreva sobre mulheres. E isso é que eu penso, a condição de superação da violência, porque nós temos a violência na medida em que nós temos, nós mulheres, como seres subalternizados. É um processo de educação que ele precisa ser mudado desde o início, né? Desde o início. E daí... Que aí entra a família e depois a escola. Pronto, eu tanto penso na educação escolar como na educação não escolar, porque é a família, mas é também a sociedade. Isso. Nos lugares em que a gente se encontra, nas festas, nas reuniões de amigos, de familiares, no momento de lazer, a gente precisa estar tendo esse cuidado sobre como estão as abordagens. E a infância é realmente um lugar muito sensível, importante, para estarmos localizando essas relações de cuidado em relação a como crescem meninos e meninas. Qual a relação que crianças, meninos e meninas, estão sendo levadas a estabelecer entre si? É uma relação de competição ou é uma relação de cumplicidade, de respeito, de reconhecimento, de superação de estereótipos históricos que estão estabelecidos, em que nos aniversários de primeiro ano já se leva para as meninas o kit de limpeza. Isso. E para os meninos a arma, o carro, as coisas que denotam poder, superioridade. É momento de socialização e a criança se socializa primeiramente pelas brincadeiras. Qual é o tipo de brincadeira que a gente está reforçando? Qual é o tipo de brinquedo? Aquela brincadeira em que a menina não pode estar brincando com o menino, por exemplo, de boneca. Se uma professora der uma boneca para o menino, ele chegar e fala para os pais, não tem uma consequência? Tem histórico de consequências negativas relacionadas a coisas assim. E isso é tão sério que vai se constituindo como uma ideologia. Essa lógica conservadora que tem crescido no Brasil tem travestido tudo isso, tentando dizer que os professores, as professoras no Brasil estão se utilizando de uma tal ideologia de gênero, é assim que eles denominam, no processo de educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Quando, na verdade, o que nós temos é uma construção ideológica que é conservadora, que é mantenedora dessas desigualdades entre gêneros, que é mantenedora dessas relações de violência e que impede que a escola cumpra o seu papel, que é de transformar as culturas que são indesejáveis, que são violentadoras. Isso é papel da escola. A escola não é algo que deva ficar parada no tempo. Ela deve se movimentar com as contingências, as necessidades de cada tempo. Esse tempo que nós estamos dizendo que o Estado falhou, fracassou, a sociedade fracassou na proteção das mulheres juntamente com o Estado, exige que a escola tome para si uma responsabilidade. Continue aí, a gente volta em 1 minuto.